Até que ponto um cientista está disposto a ir em busca do saber? A ciência sempre teve fronteiras éticas, limites criados para proteger a própria humanidade. Ainda assim, ao longo da história, muitos atravessaram essas linhas, movidos pela vaidade, pela ambição, pelo desejo de controle ou até pela obsessão. Alguns poucos ousaram avançar em benefício coletivo. Outros deixaram cicatrizes difíceis de justificar. O caso real de hoje fala justamente sobre isso. A trajetória de um médico que resolveu desafiar a própria natureza, que ultrapassou o aceitável acreditando estar servindo a uma causa maior. Esta é a história de Vladimir Demikov, um dos maiores responsáveis pelos transplantes modernos, mas também o homem por trás de um dos experimentos mais perturbadores já registrados: o cachorro de 2 cabeças. Somos o Laboratório do Medo, seu portal para o lado oculto da realidade. Se temáticas como essa te atraem, então se inscreva no canal. Toda grande descoberta começa com uma pergunta. O ser humano duvida, imagina possibilidades e, inevitavelmente, tenta colocá-las em prática. Muitas vezes, esse impulso nasce primeiro no campo da arte e da imaginação. Foi exatamente assim com o romance Frankenstein, de Mary Shelley. Na obra, um cientista reúne partes de corpos diferentes e cria uma nova forma de vida. O personagem Victor Frankenstein claramente ultrapassa um limite, mas ao mesmo tempo aponta um caminho. Um século após a publicação do livro, nascia alguém disposto a transformar aquela ficção em realidade. O nome dele era Vladimir Demikov. Vladimir Petrovich Demikov nasceu em 1916, em uma área rural da Rússia. Sua infância foi marcada pela tragédia. O pai morreu durante a Guerra Civil Russa, deixando a mãe sozinha para sustentar 3 filhos. Mesmo diante da pobreza, ela fez questão de priorizar a educação das crianças. Desde cedo, Vladimir demonstrava uma curiosidade fora do comum. Ele se interessava tanto por biologia quanto por mecânica, uma combinação que moldaria seu futuro de forma inquietante. Ao ingressar na Universidade Estatal de Moscou, seu foco se voltou para a fisiologia. Em 1937, ainda estudante, ele surpreendeu a comunidade científica ao criar algo impensável para a época: um coração artificial funcional. O dispositivo foi implantado em um cachorro que sobreviveu por cerca de 2 horas com o mecanismo bombeando sangue. Para os padrões da época, aquilo era uma janela aberta para o futuro da medicina. A Segunda Guerra Mundial interrompeu sua formação acadêmica, mas não sua busca científica. Atuando como patologista em hospitais de campanha, Demikov presenciou mutilações, ferimentos irreversíveis e mortes constantes. Aquela realidade brutal consolidou uma ideia em sua mente. A cirurgia precisava ir além de remendar corpos destruídos. Ele acreditava que o verdadeiro avanço estava na substituição completa de órgãos. Na década de 1940, a ideia de transplantes parecia coisa de ficção científica. Para Demikov, era simplesmente a próxima etapa da evolução médica. Após o fim da guerra, ele voltou ao laboratório decidido a dominar o transplante de órgãos vitais. No Instituto de Cirurgia de Moscou, seu laboratório funcionava em ritmo intenso. Com equipamentos rudimentares e poucos recursos, ele iniciou uma série de experimentos ousados. Seus métodos eram diretos e, para muitos, cruéis. Cães de rua eram utilizados como cobaias. O primeiro grande desafio era o coração. Cirurgia após cirurgia, ele refinava sua técnica. Em 1946, realizou o primeiro transplante heterotópico de coração da história, implantando um segundo coração em um cão. O animal sobreviveu com 2 corações funcionando simultaneamente. Na sequência, vieram o primeiro transplante de pulmão e depois o primeiro transplante conjunto de coração e pulmão, feitos realizados décadas antes de se tornarem viáveis em humanos. Alguns animais sobreviveram por dias, outros por semanas. Isso bastava para provar que o conceito funcionava. Demikov não era apenas um idealista, ele era um cirurgião extremamente habilidoso.
Desenvolveu técnicas de sutura vascular que até hoje servem de base para a cirurgia de transplantes. Foi também o primeiro a realizar uma revascularização do miocárdio em um mamífero, procedimento que atualmente salva milhões de pessoas vítimas de ataques cardíacos. Apesar disso, seus métodos levantavam questionamentos éticos cada vez mais sérios. Seus colegas o admiravam, mas também o temiam. Ele avançava em território desconhecido, deixando um rastro de sofrimento animal. Na União Soviética da Guerra Fria, porém, a corrida científica tornava aceitável quase qualquer sacrifício. Foi nesse contexto que surgiu sua ideia mais extrema. Para Demikov, transplantes de órgãos não eram suficientes. A prova definitiva seria manter uma cabeça viva em outro corpo. Se isso fosse possível, significaria que o cérebro, o centro da consciência, poderia sobreviver independentemente do corpo original. A proposta parecia saída de um pesadelo. Em 1954, o mundo conheceria o experimento que tornaria seu nome eternamente controverso: o cachorro de duas cabeças. O procedimento era tão complexo quanto perturbador. 2 cães eram escolhidos, um grande e saudável, que serviria como corpo hospedeiro, e um menor, geralmente um filhote. Do animal menor, eram preservadas apenas a cabeça e as patas dianteiras, com parte do tronco. Essa estrutura era enxertada no pescoço do cão maior. O ponto crítico era a conexão do sistema circulatório. O sangue do hospedeiro precisava irrigar o cérebro da cabeça transplantada. Utilizando suas técnicas avançadas, Demikov conectava artérias e veias com extrema precisão. O primeiro experimento funcionou parcialmente. A cabeça transplantada despertou. Ela reagia a estímulos, bocejava, observava o ambiente e até lambia. O cão hospedeiro conseguia se locomover, comer e beber. O resultado era uma criatura antinatural, uma quimera viva. Ao longo dos anos, cerca de 20 cães de 2 cabeças foram criados. As filmagens são chocantes. A cabeça menor bebendo leite que nunca chegava a um estômago. As 2 cabeças reagindo de forma independente, evidenciando que ambas estavam conscientes. A sobrevivência desses animais era limitada. O sistema imunológico do hospedeiro rejeitava o tecido transplantado. A maioria morria após poucos dias. O recorde foi de 29 dias. Para Demikov, isso não representava um fracasso. Pelo contrário, para ele, a rejeição era apenas um obstáculo técnico, não um erro conceitual. O mundo reagiu com horror. No Ocidente, ele foi rotulado como um Frankenstein moderno. Já entre cirurgiões, a reação foi mais cautelosa. Um deles foi o sul-africano Christiaan Barnard, que visitou o laboratório de Demikov nos anos 1960. Ele observou atentamente suas técnicas e, anos depois, admitiu que aquele aprendizado foi decisivo. Em 1967, Barnard realizou o primeiro transplante de coração bem-sucedido em um ser humano. O conhecimento que tornou isso possível veio, em grande parte, do mesmo homem que criava cães de 2 cabeças em Moscou. Apesar de suas contribuições, Demikov terminou a vida esquecido. Seus experimentos passaram a ser vistos como grotescos até mesmo pelos padrões soviéticos. Ele foi afastado do centro científico e passou a trabalhar em um pequeno laboratório, com poucos recursos. Morreu em 1998, sem reconhecimento, pobre e isolado. Um gênio controverso, responsável por avanços que salvaram milhões e por imagens que até hoje causam repulsa. A história de Vladimir Demikov nos obriga a encarar uma questão difícil. Até onde o progresso pode ir? Quantos sacrifícios são aceitáveis em nome da ciência? Ele foi um herói ou um monstro? Talvez tenha sido ambos. Um homem obcecado por derrotar a morte, que caminhou perigosamente entre a genialidade e a loucura. Seu legado inclui transplantes que salvam vidas, e também a lembrança de uma criatura que jamais deveria ter existido. A ciência nos dá poder, mas não nos ensina quando parar. Ele deveria ter ido tão longe? Ou alguém deveria tê-lo impedido?